Olá pessoal, bom dia. É, a gente, na nossa última aula Zoom, eu comentei com vocês que iria estar postando essa aula, dando sequência ao nosso conteúdo. Essa aula provavelmente ela vai ficar um pouco mais longa do que a última que eu postei, mas eu preciso muito que vocês repassem para os colegas de vocês, que vocês assistam essa aula essa semana, antes da nossa aula Zoom da semana que vem, porque como sempre, é um conteúdo sequencial, tá? Bom, olha só. O nosso material, se você está acompanhando, se tem alguém acompanhando, o ideal é que esteja. Ele começa a falar agora, pessoal, sobre o que a gente chama de, olha só, opinião alheia e os perigos do efeito manada. O que é isso? É aquilo que a gente vem falando com uma certa frequência, da importância de você ter seus princípios, de você seguir os princípios que foram construídos ao longo da sua vida, certo? Desde a sua formação, desde as fases da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude, certo? Que você, a ideia aqui, a ideia que o material passa para a gente, é que você sim, é interessante que você ouça as opiniões alheias, é interessante que você respeite as opiniões dos outros, mas é interessante que você também tenha a sua opinião. Certo? É interessante que você tenha o poder de decidir sobre aquilo que tem a ver contigo, que tem a ver com você, certo? E que você não vá seguir isso que a gente chama de efeito manada, certo? Tem uma imagem aqui que retrata bem isso, que nós estamos falando, é até uma frase que vocês conhecem bem, observe a imagem, olha só, você tem um grupo de animais indo numa direção, e aí você tem esse aqui, que em função de ter seus próprios pensamentos, de ter sua própria opinião, ela está indo contra, ou seja, contra a corrente. Ela não está indo para o que nós chamamos de efeito manada. E aí você tem, olha só, ei Maria, vá com as outras. Aí ela retruca, não me chamo Maria. Então essa imagem é bem o que a gente está falando. Que você não faça as coisas porque está todo mundo fazendo. Se você realiza uma compra, se você vai a uma festa, se você pratica determinado ato, que você faça isso consciente do que você está fazendo, baseado na sua formação, certo? E não porque alguém fez, e não porque você foi influenciado por alguém, certo? Igual eu falei, é interessante você respeitar a opinião do outro, é interessante você ouvir, sim, mas para que você faça uma análise, para que você possa tomar a sua decisão, ok? Então, olha só, existem algumas frases aqui, algumas frases de efeito que eu puxei para a gente tá falando a respeito. Olha só, respeite a opinião alheia, mas não dependa dela, certo? Isso é no que vai se basear essa nossa aula dessa semana, certo? É interessante, eu falo que é uma coisa que vocês já ouviram muito, acredito eu. É interessante que você ouça as pessoas mais experientes, é interessante que você use a experiência dos outros, que você use o erro dos outros para poder não cometer os mesmos erros. Então é interessante sim, mas você também não tem que depender sempre de alguém para te falar onde ir, certo? O que fazer, como fazer. O ideal é que você construa algo mediante aquilo que você ouviu ou que você viu, certo? E aí vem aquela questão, Por que a gente é tão interessado, pessoal, em espiar a vida alheia? Às vezes a gente, principalmente nos dias atuais, quando a gente visualiza, quando a gente conversa, às vezes numa roda de amigos, que você percebe que a pessoa fica ali o tempo todo nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, o tempo todo observando a vida alheia. Então ela está observando um artista famoso, está observando alguém que ela está seguindo o tempo todo. Quer dizer, qual a importância disso? Por que eu tenho que ficar espiando o tempo todo? Certo? Então, a gente sabe, inclusive, que essas pessoas, elas vivem disso. Elas vivem de criar situações que estimulem você a ficar seguindo ela o tempo todo, e aí você acaba pensando, bom, primeiro, você tem uma questão séria de perca de tempo. Certo? Você perde tempo analisando a vida alheia e a sua vida. Certo? O que você está fazendo da sua? Esse é um problema. Certo? E aí, quer dizer, o que isso te traz de positivo? Qual a importância disso? Por que você faz isso? A gente tem que pensar nesse assunto. Olha só. Uma outra frase que eu achei interessante aqui, Chico Xavier é uma pessoa que soltou muitas frases de impacto. Não perca seu tempo se defendendo, nem tentando provar nada a ninguém. Sua consciência
é seu mestre e seu guia. Só Deus sabe de suas intenções, de sua bondade e dos seus defeitos. O que importa de verdade é o que você pensa e sabe de si mesmo. Então é aquilo que eu falei para vocês. É muito interessante que a gente possa usar aquilo que faz parte da nossa formação, do nosso caráter, certo? Por quê? Porque no momento em que você só faz as coisas baseadas na opinião alheia, você corre um risco, certo, de não viver a própria vida. Filosófico, mas é bem isso. Você corre o risco, inclusive, pessoal, de passar por essa situação aqui, por essa situação de insegurança, certo? A pessoa que não aprende a tomar suas decisões, a pessoa que fica dependendo dos outros o tempo todo, tende a não ser seguro quando ela tem que tomar suas próprias decisões, certo? Quando é colocado a ela, quando ela vai no mercado de trabalho, que ela é colocada para pensar, que ela é colocada para tomar uma decisão no trabalho, que ela é colocada para tomar uma decisão na família, porque vai chegar um momento em que você vai passar por isso. Vai chegar um momento em que, caso você tenha filhos, você vai ter que se decidir. Você vai ter que se decidir por ter ou não ter filho. Você vai ter que decidir a hora de levá-lo no médico, a hora de colocá-lo na escola, que tipo de escola que você vai colocar. Então, assim, vão existir momentos na sua vida em que você vai ter que tomar suas decisões. E se você está acostumado sempre naquilo que foi chamado lá no começo de efeito manada, ou seja, se você está acostumado sempre a fazer o que os outros fazem, e aí? Aí você tem uma tendência a desenvolver insegurança. E olha só a frase que nós achamos aqui, sabe a insegurança? A insegurança te dá a certeza que você não vai conseguir, te dá a sensação de inferioridade. Pessoal, quando você vai, e vocês sabem disso, quando você vai apresentar um trabalho, quando você vai fazer um processo seletivo, quando você vai, alguns de vocês já passaram, por exemplo, por seleção para entrar numa escola, para ganhar bolsa numa escola, por exemplo. Se você vai inseguro, a insegurança tende a fazer com que você se sinta inferior. Se sentindo inferior, você tende, inclusive, a não desempenhar aquilo que você desempenharia se você não tivesse inseguro. Então a insegurança, ela gera isso. Ela gera a sensação de que você não vai conseguir e, de fato, você pode não conseguir simplesmente por estar inseguro. A insegurança diz que você vai errar sempre. Então, melhor nem tentar. É melhor ficar na sua. Olha só que louco, certo? Por pura insegurança. A insegurança te impede de amar, porque você não é bom, né? Você não é bom para amar alguém, você não é bom para alguém. Então, o que acontece? A gente tem que, na nossa formação, a gente está trabalhando aqui com alunos de 2º ano, a gente tem que entender que a gente tem que aprender a tomar as nossas próprias decisões. É a decisão por estudar, é a decisão pelo curso que vai fazer, é a decisão pela pessoa com a qual ela vai se relacionar, é a decisão de como vai ser esse relacionamento, certo? Então tudo isso você tem que amadurecer. De novo, é importante você ouvir os outros? Principalmente pessoas que são mais experientes. Eu falo isso não é de agora, vocês sabem muito bem que eu falo isso desde o ano passado, quando eu trabalhava biologia com vocês. Eu gosto da ideia de ouvir os mais velhos, as pessoas mais experientes, porque isso molda o nosso caráter. Faz com que a gente tenha a capacidade de decidir melhor, baseado na vivência dos outros, inclusive, mas baseado na vivência do outro. Não é você viver o que o outro viveu. Tá? Olha só. E é claro que, se você é uma pessoa segura de si, a tendência é que você tenha uma liberdade maior, certo? A gente fala que a liberdade é objeto de estudo da filosofia, da sociologia e da psicologia. São 3 áreas do conhecimento, são 3 áreas que estudam muito, né, o ser humano, certo? Que trabalham com essa questão de liberdade. E aí você de novo tem isso aqui, olha só. Eu trouxe essa charge para vocês, para vocês fazerem uma análise, olha só. Oi, como você é pequenininha, qual o seu nome? Liberdade. Olha a cara que ela faz, certo? Sim, aquela cara de tipo, nossa, mas desse tamanho? Nossa, mas tão insignificante? Aí olha o que a liberdade fala, olha só. Já tirou sua conclusão estúpida? Todo mundo tira uma conclusão estúpida quando me conhece, certo? Bem filosofia isso aqui, né? Olha só, a liberdade quando se trata de socialismo.
Liberdade no capitalismo, olha só. Se eu pudesse pagar um médico, eu poderia ir para qualquer um de minha escolha. Olha a situação que o cara está passando aqui, olha só, endurrando. Se eu pudesse pagar uma moradia, eu poderia morar no lugar que eu quisesse, por Deus. Se houvesse um emprego disponível, eu poderia me candidatar a qualquer vaga de minha escolha. A conclusão, somos livres. No capitalismo somos todos livres. Então aí o conceito de liberdade aqui, a interpretação disso aqui cabe a vocês. Será que de fato a gente é livre? Certo? Quando se pensa no sistema capitalista que nós vivemos? Mas isso é uma situação que vai ser analisada mais a fundo pela professora Vanessa lá com você. Mas é bem isso que a gente está falando. Certo? Você tem liberdade de fazer as coisas ou você é induzido a fazer as coisas de acordo com o que você tem ou o que você vê os outros fazerem? Olha só. Aqui mais voltado para a psicologia, né? Olha só. Viver é isto. Ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Jean Paul. É uma frase marcante, eu considero. Certo? Olha só. Você tem que ficar o tempo todo, cara, será que as minhas escolhas vão trazer que tipo de consequência? Quando a gente é educado, né, quando a gente é educado pelos nossos pais, tem muito isso. É uma frase bem comum, né? Você faz, você pode fazer, mas você está preparado para as consequências do que vai vir diante disso? Eu estou falando de tudo, pessoal. Eu estou falando das consequências de você não estudar, das consequências de você brincar na escola, das consequências de você, diante da situação que a gente está vivendo, a consequência de você optar por não estudar, por não assistir às videoaulas, por não assistir às aulas Zoom, a consequência para você daquilo que você faz, as consequências de um namoro que de repente não está dentro dos seus princípios familiares, dos seus princípios religiosos. Quais são as consequências das suas escolhas? O que você escolheu vai te trazer que consequência? É bem interessante isso também e bem na área da psicologia. E aí é interessante que a gente acaba se preocupando, pessoal, quando a gente fala de efeito manada, a gente acaba se preocupando muito com a opinião dos outros, certo? A gente acaba se preocupando, por exemplo, com o que vestir. Certo? E aí quando eu falo se preocupando, não é porque você quer agradar as pessoas que estão à sua volta, nem sempre. Às vezes, você se baseia, quando você pensa em investir, por exemplo, você se baseia em pessoas que você nunca viu. De repente você olha na internet, nossa, eu quero me vestir como a fulana, eu quero me vestir como aquela pessoa famosa. A gente vai estar falando daqui a pouco sobre exatamente baseado nisso, baseado nessas preocupações que a gente tem com o outro, baseado na preocupação, não com eu estar bem, mas com os outros me verem como estando bem, certo? As pessoas que trabalham com marketing, com propaganda, elas se baseiam nisso, certo? Quer dizer, usa-se o que a gente chama de espelhamento, certo? Você não vai elaborar uma campanha de marketing com pessoas que são tristes, com pessoas que eu não posso formar uma imagem fracassada do meu produto, certo? Então eu uso pessoas que são famosas, eu uso pessoas que têm o perfil da minha marca, certo? Porque a gente se preocupa. Há uma preocupação com o que vestir, com como vestir, e não em eu estar bem, mas o que os outros vão pensar daquilo que eu vesti. O que fazer na questão amorosa? Interessante isso, olha só. Eu achei essa frase aqui, eu achei bem curiosa, olha só. Nós não namora, mas é cada conselho amoroso que nós dá. Aí pensa, a pessoa não vive um relacionamento, certo? A pessoa não namora, no entanto, ela fica o tempo todo optando no seu relacionamento. Quer dizer, será até que ponto que isso é saudável? Aí, é aquilo que eu falei. É interessante você ouvir opinião? Sim. Mas é interessante que você faça um apanhado das opiniões que estão à sua volta, das pessoas que estão fora daquilo que você está vivendo, e, mediante as várias opiniões que você tem, que você formule a sua, certo? Que você tenha a capacidade de tomar decisões, e não que outras pessoas tomem essa decisão por você. Olha só. Eu estava vendo o texto de vocês, fala, inclusive, que algumas pessoas elas têm a capacidade de entrar numa loja e elas comprar pelo simples fato de que o vendedor ficou triste. Então assim, para não deixar a pessoa triste, a pessoa foi tão boazinha comigo que eu vou
eu vou comprar. Aí eu achei essa imagem aqui, eu custei achar uma imagem que retratasse aquilo que eu queria, pelo menos. Pessoal, é uma estratégia de venda. Eu conheci uma pessoa uma vez que ela começou a trabalhar aqueles vendedores externos. Ela entrou numa empresa que trabalha com vendas externas, vendedores de rua, não sei, acho que era rede, coxa, alguma coisa assim. E aí o cara que estava treinando ela para trabalhar com vendas falou, olha, essa história de falar que você é um vendedor novo, né, que se você não vender, se você não bater a sua meta, você pode ser mandado embora, e se você vai falar pelo resto da sua vida. É uma estratégia, porque eles sabem que muita gente compra sem precisar comprar, simplesmente pelo fato de que ela se incomodou com a tristeza do vendedor. Ou se incomodou porque, o vendedor me tratou tão bem que eu vou comprar. Eu não queria comprar aqui, mas é que... Pessoal, eu falo sempre o seguinte, eu dou muito valor no bom atendimento. Eu sou uma pessoa que quando eu vou comprar alguma coisa, e de fato eu só vou comprar alguma coisa se eu precisar dessa alguma coisa, eu dou muito valor sim no atendimento, porque eu acho que educação é bem-vinda em qualquer lugar, certo? Se eu chego numa loja, se eu chego num ambiente comercial e eu sou maltratado, eu simplesmente sou desprezado pelas pessoas que estão ali para vender, eu simplesmente saio e vou comprar noutra loja sem nenhum problema. Vem cá, o que foi? Não, tudo bem, eu só estava olhando e vou embora. E compro em outro lugar. Só que tratar bem, ser educado, é obrigação de qualquer pessoa. Não é porque ele é vendedor que ele tem que ser educado. Educação, a gente fala muito isso, né? Educação ela cabe em qualquer lugar. Respeito cabe em qualquer lugar. Certo? Então, a ideia aqui é você de fato comprar aquilo que você precisa, aquilo que é necessário para você. E não você ir, né, no que a gente chama de efeito manada. Não, está todo mundo comprando, eu vou comprar também. Não é assim. A loja está falindo, eu vou comprar. A loja vai fechar, abrir uma promoção, vai vender um monte de coisa. Aí você vai lá e compra. Tá, mas você precisa disso? Você de fato precisa daquilo que você está comprando? Tá? Isso é interessante, é muito importante você observar. Bom, eu tinha uma época que eu trabalhei em oficina de lanternagem e pintura e eu criticava muito o dono da oficina. A gente conversava muito, eu falo que eu sempre fui muito de estudar. Eu entrava no trabalho e eu estava ali sempre disposto a aprender. A gente tem que ser assim, a gente tem que ser aquilo que minha esposa chama de pessoa proativa. Eu, graças a Deus, nos lugares que eu entrei para trabalhar até hoje, o que tinha para aprender naquele ambiente eu aprendi. Então, naquela época, na oficina de lanternagem e pintura, naquela época eu aprendi passar massa plástica no carro, aprendi a passar massa, que a gente chama de massa, eu esqueci o nome agora, certo? É a massa que você passa depois da massa plástica, que você lixa com água, depois você vem, joga o fundo para você observar o defeito na pintura, aí você tem que, eu aprendi na época solda elétrica e tal, porque a gente tem que aprender. E tudo, não é só a profissão, é tudo que está à sua volta. E eu lembro que uma coisa que me incomodava muito, olha só, eu estou falando de um cara, na época eu tinha meus 15 anos, ele tinha seus 25 anos no máximo, era um jovem dono da oficina. E ele era muito engraçado porque ele pegava um montão de serviço e ele não se preocupava com a entrega do serviço. Então ele pegava, o cara falava, olha, eu preciso desse carro, hoje é sexta-feira, então eu preciso desse carro no máximo até quarta-feira da semana que vem. Ele, não, pode ficar tranquilo que eu te entrego na quarta-feira. Aí eu falava, cara, mas não dá, olha o tanto de serviço que a gente tem aqui. Não, fica tranquilo. E ele ia pegando serviço e acumulando, e aí de repente o cara chegava para pegar o carro não tinha nem começado a mexer ainda nele, o pessoal não tinha nem começado a mexer no carro ainda, e eu falava, caraca, o cliente vai te matar. Não, deixa, fica tranquilo. Ele ia lá e convencia o cliente que estava muito ocupado, que quebrou alguma coisa, não sei o quê. Ele tratava bem o cliente, ele tratava o cliente com educação, e o cliente ficava, não, beleza, o dia que der, então a gente vai pegar. Eu falava, cara, mas por que você está fazendo isso? Por que você não estipula uma fila e você vai entregando, à medida os mais atrasados, você vai entregando? Ele falava assim, Dorvair, você já viu alguém chegar numa oficina e a oficina está vazia, está sem serviço, e esse alguém deixar o carro lá? Ele não deixa. O cliente ele tem na cabeça que se o ambiente está cheio é porque o ambiente é bom.
Eu falava, cara, mas não tem que ser assim. Eu falei, não tem que ser, mas as pessoas pensam assim. Então, se ele chega aqui, ele vê 15, 20 carros aqui para mexer, e fala, opa, o cara aqui é tão bom que o pessoal está colocando aqui, ó, e vai esperar sei lá quanto tempo. Então é aqui que eu quero. Eu não quero, eu quero. Eu fui na oficina lá, não tinha nenhum carro lá, então é porque lá não presta. A gente acaba desenvolvendo esse conceito. Ou seja, tem a ver com o nosso famoso efeito manada. Olha só. Quer dizer, quando você olha para esse ambiente aqui, ó, um ambiente lotado de pessoas, você fala, nossa, ali a comida deve ser gostosa, ali o atendimento deve ser bom, as pessoas estão ali. Não vou aqui não. Olha só o tanque está vazio. É disso que a gente está falando, é o efeito manada. Vai que esse restaurante aqui, vai que esse ambiente aqui, ó, abriu agora. Certo? Vai que ele não conseguiu, ele não teve a possibilidade de mostrar a que veio. No que se refere a atendimento, no que se refere à qualidade dos produtos, à qualidade da comida. Quer dizer, por que não optar por experimentar? Eu vou experimentar aqui, e se não, eu vou experimentar aqui também. Mas qual que é a nossa tendência? A nossa tendência é ir para onde eu tenho um número maior de pessoas. Isso, pessoal, a gente vai ver daqui a pouco, com mais detalhe. Isso tem muito a ver com uma... Eu não gosto muito dessa palavra, mas eu quero que vocês me interpretem. Isso tem a ver meio que com uma preguiça do cérebro de tomar decisão. Cara, por que eu vou nesse lugar? Por que eu vou experimentar e decidir se aqui presta, se todo mundo aqui já me mostrou que aqui presta? Tá vendo? É uma forma de você ficar numa zona de conforto. Certo? A gente tende, já que a gente é controlado pelo nosso cérebro, a gente tende a economizar as nossas decisões. A gente tende a deixar que os outros decidam pela gente. Olha que doido isso. No momento em que você tende a deixar que os outros decidam por você, você está descansando o seu cérebro. Só que aí, vamos pensar, né? Só que aí você de repente está deixando de experimentar coisas novas. Você está deixando de viver coisas novas. Você está deixando de passar por um processo de amadurecimento. Então a gente tem que pensar nisso, certo? Isso aqui é uma cena, que é claro que é uma cena de um ambiente, de um bar, uma espécie de, sei lá, uma lanchonete, mas que vale para muito, certo? Isso aqui vale para muito. A gente prefere deixar que os outros decidam pela gente. Isso é um processo natural nosso. Daí, pessoal, a gente acaba se incomodando. A gente faz uma postagem na internet, a gente quer saber quantos joinhas que a gente recebeu. A gente se preocupa com o que as pessoas estão pensando daquilo que eu estou fazendo. Ah, eu postei uma mensagem, eu postei um vídeo e ninguém compartilhou, ninguém marcou como gostei. Até que ponto aquilo que você faz tem que sofrer essa influência das pessoas que estão à sua volta? É interessante isso. Olha só, a gente fala assim, e aí é um ponto para a gente pensar no reverso, certo? A gente fala assim, que a opinião alheia ela pode ser determinante. Então, quando você vai dar opinião sobre alguma coisa, e aí pensando do lado contrário, né? Quando você vai opinar sobre alguma coisa, se você de repente é uma pessoa bem resolvida, se você é uma pessoa que consegue, você tem um poder de decisão legal, certo? Se você é uma pessoa bem resolvida, entenda que algumas pessoas não são. Então, quando você vai opinar sobre alguma coisa para alguém, quando você vai opinar sobre uma roupa, sobre uma festa que você vai, sobre uma situação amorosa, quando você vai opinar alguma coisa a alguém, entenda que a sua opinião, para algumas pessoas, ela pode ser determinante. A pessoa ela só está esperando que alguém opine para que ela tome a decisão, para que ela faça aquilo que você decidiu, aliás, né? Porque ela tem preguiça de tomar decisão. E não vamos chamar de preguiça só, né? A pessoa tem medo. Lembra do que a slide que nós postamos lá sobre insegurança? Se eu sou inseguro, a tendência é que eu deixe os outros decidirem por mim. Isso acontece, por exemplo, quando se pensa na decisão de que curso universitário que eu vou fazer. Certo? A minha filha aqui, ó, quando foi discutido com relação ao curso, ela sempre queria fazer um determinado curso, depois ela resolveu mudar de ideia, e a gente conversou, e é claro que a gente dá a opinião, a gente quer que ela tome a sua decisão, mas a gente dá nossas opiniões enquanto pai, né? Vocês vão receber isso o tempo todo, os pais eles opinam sobre a vida de vocês o tempo todo, certo?
E aí eu lembro que teve um dia que ela pegou e falou assim, esse curso que o meu pai quer que eu faça. Eu falei, o quê? Não, eu não vou. Eu não vou tomar para minha responsabilidade o curso que você vai fazer. Se não é isso que você quer, não faça. Você não tem que fazer um curso porque o outro quer, porque aí fica fácil, pessoal. Porque se lá na frente der errado, aí você pega e fala, não, mas não é o que eu queria. Tá, mas o que você queria então? Quando foi dado a você a chance de escolha, o que você escolheu? Não foi dado, então tá errado. Você tem que escolher. Mas às vezes a gente pega e faz o quê? Não, peraí, se eu não escolho, a culpa não é minha. Se der errado, a culpa não é minha. Então, pessoal, a gente tem que tomar cuidado quando a gente dá opinião para as pessoas, porque a opinião alheia ela pode ser determinante. Existem pessoas que as atitudes delas são determinadas pelo que os outros pensam, pelo que os outros apontam. Certo? Isso é muito importante a gente pensar. Ok? Bom, a gente fala assim, uma coisa que eu acabei falando antes, né? A gente fala assim, pessoal, que o cérebro tende a buscar aprovação social. O que seria buscar aprovação social? Seria o efeito manada. Seria você ir de acordo com os conceitos da sociedade. Eu faço porque eu sou aprovado por aquilo que eu faço. E não porque eu acho que é bom para mim. Essa é a tendência. A tendência, e aí tem um detalhe muito curioso, né? Porque quando se fala de opinião, de aprovação social, isso está muito ligado, pessoal, àquilo que a gente tem nas redes sociais. O que é um perigo. Certo? Porque quando você decide a sua vida, as suas atitudes, baseado no que você tem nas redes sociais, certo? Você pode sim sofrer com isso no futuro. A gente fala que a geração atual, a geração de vocês, vocês estão aí na geração de 16 anos, a geração que hoje está com 15, que está com 14, que está com 13, está sofrendo muito com isso. Ó. Por quê? Porque ele só está fazendo coisas que ele vê os outros fazer em redes sociais, por exemplo. Certo? Faz parte do que a gente chama de efeito manada. E aí o que acontece? Olha só, entenda que o nosso cérebro, ele tende, quando a gente fala buscar aprovação social, isso explica, por exemplo, por que algumas pessoas elas comem muito mais quando elas estão em grupo. Certo? Olha o tamanho desse sanduíche aqui, pessoal. Certo? Meu sogro, ele fala uma coisa, claro, por favor, interpretem direito, tá? Mas ele fala que menino é igual porco. Porco, às vezes ele está sem comer. Se você junta vários no mesmo local e joga comida lá, eles comem tudo. Então, o que acontece? Quando você junta pessoas, por exemplo, você acaba fazendo coisas que você sozinho não faria. Por quê? É o tal do efeito manada. Tá todo mundo comendo, então eu vou comer também. Tá todo mundo bebendo, então eu vou beber também. Tá todo mundo usando droga, então eu vou usar também. Há um perigo muito grande disso. Porque o nosso cérebro tende a buscar, certo? A buscar a aprovação das pessoas que estão na sua volta. E aí, se você não tem uma personalidade própria, se você não tem seguranças nas suas decisões, você tende, inclusive, a fazer coisas que não deveria. Certo? Que para você vai fazer mal. Porque qual é o problema de você usar droga? Não é social. Certo? É o problema para a sua saúde. É o que traz de negativo para você. Qual é o problema de você comer muito? É o problema que você vai ter de triglicéridos, de colesterol, certo? De problemas hormonais, então de obesidade, certo? Então, quer dizer, para você faz mal, mas como está todo mundo fazendo, eu também vou. Então, eu não posso pensar assim, certo? Outra situação que é bem comum, né, que retrata o que a gente chama de efeito manada, é quando você pensa numa briga. Gente, quantas pessoas, eu conheço pessoas assim, eu acredito que alguns de vocês conhecem, pessoas que são de bem, pessoas que não são de briga, a pessoa é calma, mas se de repente ela se vê nessa situação aqui, eu quis achar, né, um atrito entre torcidas organizadas. Existem pessoas que, quando você vê ela nessas imagens aqui, fala, não acredito que é o fulano, não acredito que é a pessoa que está aqui, é o efeito manada. Eu estou com um grupo, você está brigando, eu vou fazer também. Está errado, mas eu vou fazer, porque afinal de contas eu estou no grupo. Certo? Então a gente tem que pensar. É interessante como até alguns aplicativos eles são criados para isso. Eles são criados para você seguir a onda. Para você seguir aquilo que, não que o seu cérebro quer. Certo? Segue. É o que acontece, por exemplo, quando você pensa em aplicativos de música. Às vezes você entra, né, você abre um site de músicas, aí você quer ouvir tal artista.
Aí, de repente, baseado naquilo que você quis ouvir, ele vai lá e puxa uma seleção de músicas na expectativa que vai te agradar. E agrada, por quê? Como eu disse, para que eu tenho que ficar me desgastando para escolher uma música se tem alguém que escolhe por mim? Certo? Então, a tendência é o meu cérebro ele economizar energia. Tá? Olha só. E aí, com relação a gastar, eu achei interessante isso aqui, ó. Onde é que eu vou ficar aqui, hein? Ó, muitas pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam para impressionar pessoas que não gostam. Eu achei muito top essa frase. Vamos falar sobre ela? Olha só. Eu conheci um cara uma vez, por exemplo, e até já falei disso aqui em uma outra aula. Ele comprou um carro de luxo. Carro de luxo, na verdade, ele fica muito barato quando ele adquire uma certa idade, por uma questão óbvia. As peças são muito caras, então o cara que tem um carro de luxo, um carro daqueles top mesmo, ele não quer um carro velho, e quando ele vai vender, quem pode ter um carro de luxo, geralmente compra um carro zero. Então, quer dizer, uma pessoa, de repente eu compro um carro de luxo, mas aí quando eu vou perceber o consumo dele, né, ou trocar uma peça, meu Deus, é um absurdo. Eu conheci uma pessoa que passou por isso. Falei, cara, mas por que você comprou esse carrão aí? Ele falou, só para status mesmo. Interessante. Quer dizer, comprou uma coisa que não precisa. Falei, mas status? Por quê? Não, é porque a fulano, eu conheço um cara que ele comprou um carro assim, um carro luxuoso, e eu fiquei incomodada, minha esposa ficou incomodada, a gente acabou comprando isso aqui também. Não deu conta de andar no carro. Ou seja, ele comprou algo que não está dentro do seu orçamento, certo? A manutenção daquilo não está dentro do seu orçamento, certo? É uma coisa que ele não precisava para impressionar as outras pessoas, porque nem ele vai viver aquilo. Então é bem isso, né? É bem isso quando a gente pensa em efeito manada, tá? Aquilo que eu falei para vocês, ó, do que a gente chama de neurônios espelhos. Olha só, há uma tendência, pessoal, do nosso cérebro, ele se espelhar, certo? Ele se espelhar. A tendência do nosso cérebro ele se espelhar naquilo que acontece à sua frente. E existem algumas situações que mostram bem isso que eu estou falando. Olha só essa imagem. Quantos de nós não bocejamos quando a gente vê alguém bocejando? Isso é fruto do trabalho desses neurônios que nós chamamos de neurônios espelho. Você imita, é uma imitação facial, é uma imitação de atitude. Os nossos neurônios espelho, a gente tem uma parte do cérebro formada por esses neurônios em que faz isso. A gente tende a imitar aquilo que está à nossa volta. Então a gente boceja. A gente sabe que a contração da musculatura do rosto ela ocorre em função de imitações. Quando você conversa muito com uma criança, quando você ri muito com uma criança, há uma tendência de haver essa imitação. Por quê? Exatamente, não é porque instinto, é porque existe uma área do nosso cérebro que tende a fazer cópias. E aí o interessante é que os caras que são estrategistas de marketing, eu já andei falando tanto que eu admiro essas pessoas, porque são pessoas criativas. Quem trabalha com marketing, pessoal, são pessoas muito criativas, elas estudam muito, elas estudam a fundo, certo? O perfil dos seus clientes, o que fazer para atrair o cliente. Então, quando a pessoa descobre que existem esses neurônios espelhos, elas trabalham exatamente nesse sentido, certo? Então, a gente percebe que as pessoas elas tendem a viver o que os outros estão vivendo. Ora, é quando, por exemplo, quando acontece uma briga, por exemplo, uma briga na porta de uma escola, por que dá aquele monte de gente ali à volta? Porque a adrenalina que muitos ali vão sentir é a mesma de quem está participando da briga, fruto do trabalho desses neurônios espelho. Quando a gente assiste um filme de ação, de repente você é uma pessoa super calma. Só que o fato de você assistir o filme de ação, você vivencia aquilo que o artista está vivendo. Aquilo que o personagem está vivendo, desculpa. Certo? Então isso te traz satisfação. Você ter essa sensação de estar copiando a sensação que o outro está vivendo. Da mesma maneira, certo? Quando você vai comprar alguma coisa e você depende de alguém. Quando eu fui procurar essa imagem aqui, ó, eu cliquei lá no Google, mulheres comprando. Porque é muito comum. Eu estou precisando comprar um vestido, vamos embora comigo? Porque há uma tendência da pessoa se espelhar.
Eu lembro, né, que isso aqui não seja passado para minha família, né, eu falo muito isso, apesar que minha esposa está aqui do lado. Eu não sei se vocês conhecem, existe uma artista, uma daquelas modelos que fica auxiliando lá, né, o Silvio Santos, Ellen Ganzaroli, uma mulher muito bonita, né, que se veste muito bem, e ela fazia, né, campanha publicitária de uma marca de jeans. E aí eu lembro que eu fui acompanhar minha sogra e minha esposa para fazer uma compra. Eu achei muito engraçado porque ela viu uma calça da marca que a Ellen Ganzaroli estava vestindo, viu na parede assim, e aí pediu uma calça daquela marca. Eu achei muito engraçado, imagina, né? Eu não sou um cara que critica muito a minha sogra, não, né? Vocês sabem, no ano passado eu falava um pouquinho sobre isso. E aí ela pegou a calça, vestiu e falou assim: ah, mas não ficou igual. Aí eu olhei e falei: sogra, né? Ellen Ganzaroli, né? Tipo assim, minha sogra é uma pessoa bonita e tal, mas não, né, não tem a juventude, não é Ellen Ganzaroli e tal. E ela, né, ficou muito pé da vida comigo, mas é disso que eu tô falando. A pessoa, quando ela vê uma pessoa famosa vestindo uma marca, ela quer vestir por quê? Porque ela quer se espelhar naquela pessoa. Ela quer ficar igual a ela, certo? Quando a gente chama alguém para ajudar a comprar uma roupa, é porque a gente quer, certo? A gente quer mais ou menos aquilo que a outra pessoa usa. A gente quer a opinião do outro. A gente quer não ter que decidir, até pelo simples fato de comprar uma roupa, certo? Olha só. A gente fala assim que a espécie humana ela não tem algumas habilidades específicas, certo? Garras afiadas como um tigre, não tem uma visão aguçada como um morcego. Morcego, na verdade, ele não é nem por visão, né? São sons que ele emite para poder se deslocar na floresta, não tem um olfato aguçado como o do cachorro. O que a gente tem, na verdade, pessoal, é um desenvolvimento encefálico, né, do cérebro, principalmente, muito aguçado. Certo? O que a gente tem, o nosso diferencial, é que o nosso cérebro ele é capaz de trabalhar a cooperação. É a pessoa trabalhar, pessoal, em grupo, é a pessoa trabalhar em conjunto. Então, talvez a nossa evolução tenha sido isso, ó. Tenha sido no sentido de trabalharmos cooperando uns com os outros. Só que, de novo, essa cooperação, né, nessa cooperação você tem que opinar. Você tem que tomar as suas decisões. Você não pode deixar que o outro decida por você. Tá? E aí por isso vem as estratégias de marketing. Né? Quando você tem aqui a Mariana Ximenes, ela fez um tempo atrás, ela fez uma propaganda, ela foi a garota propaganda dessa marca de esponja de aço. Então, quer dizer, o carisma dela, o sorriso dela, fez com que uma gigantesca quantidade de pessoas, por terem essa questão do neurônio espelho, fez esse produto ser comprado. Então, as pessoas apelam para esse conhecimento, apelam pelo fato de que nós somos pessoas portadores desses neurônios espelho, certo? A gente se espelhar naquilo que a gente vê. Aqui um outro, até para a gente compartilhar, para a gente dividir as opiniões aqui. Esse cara foi por muito tempo o garoto propaganda da Bombril, e era uma pessoa que retratava as frases de impacto que ele citava, a maneira com que ele sorria, isso era espelhado. Ah, eu quero daquele fulano. Isso era lembrado na hora de comprar. As pessoas às vezes apelam, pessoal, as estratégias de marketing, às vezes apelam para a sensualidade, certo? E aí criam situações. De repente a pessoa fala, eu vou beber por causa da verão. Certo? A pessoa de repente, não, me dá aí aquela... A pessoa se espelha, ela quer viver o que o outro está vivendo. Certo? Então, às vezes é uma apelação. Outra coisa que é bem interessante quando se fala de efeito manada é quando se faz uso dos chamados cartão fidelidade. Ah, se você comprar aqui por tantas vezes, você vai ter direito a um desconto. Ah, se você tiver o cartão Marisa, se você tiver o cartão Extra, se você tiver o cartão sei lá o quê, né? Se você tiver o cartão fidelidade, você compra por um desconto maior. O que é isso? Quando você entra ali naquele comércio, naquele ambiente comercial, você tende a comprar coisas que você não precisa. Ora, por quê? Por quê? Que, afinal de contas, é interessante, quando eu vou no Extra aqui, por exemplo, por que é interessante eu ter um cartão? Aí lá, no cartão você ganha um desconto tal. Aí você fala, nossa cara, olha só, se eu tivesse o cartão, eu teria economizado numa compra de R$200, eu teria economizado uns R$30, uns 15%. Aí você pensa, cara, mas por quê?
Por que o fato de eu ter um cartão vai fazer eu ter esse desconto? Não é isso, pessoal. É porque os caras sabem que se você entra ali naquele ambiente, de acordo com a maneira com que as mercadorias estão expostas, simplesmente o fato da pessoa andar pelo mercado, isso faz com que a pessoa adquira algumas necessidades que não são de fato necessidades. Certo? Eu não preciso comprar essa roupa aqui agora, mas é que se eu não comprar agora, depois eu posso não encontrar. Eu não preciso comprar esse doce, em casa tem doce, mas está na promoção e eu gosto dele. Então, esses cartões de fidelidade é simplesmente para quê? É simplesmente para fazer a pessoa ir até ele. Se eu, enquanto cliente, se eu entro na loja e na loja eu sou bem recebido, se eu tenho um ambiente agradável, se eu tenho um ar-condicionado, se eu tenho uma luminosidade boa, se eu tenho as mercadorias sendo expostas de uma maneira atrativa, eu acabo comprando coisas que eu não preciso. Aí aquilo que eu ganhei de desconto por ter o cartão Fidelidade, eu gasto muito mais. Então isso é uma estratégia de marketing, pessoal. É a mania de você comprar coisas que você não precisa. Certo? Então, quando a gente vai comprar alguma coisa, é muito importante, nós já falamos isso na aula passada, é muito importante você pensar, eu de fato preciso disso? De fato a minha casa precisa disso? É interessante você pensar isso. Tá? Como eu disse para vocês aqui, voltando à questão do neurônio espelho, né? Por que se usa artistas conhecidos? Certo? Porque a pessoa tende a se espelhar. Eu vou usar essa marca porque meu cabelo vai ficar igual ao dela. Às vezes nunca vai ficar, pessoal, porque vai saber que tipo de tratamento que esse cabelo teve. Mas a tendência é, eu não vou colocar uma pessoa que tem uma aparência não muito legal para fazer a propaganda da minha marca. Porque a tendência é que não haja ninguém que vá querer se espelhar naquilo. Tá? Olha só, por isso que as pessoas fazem uso, nas estratégias de marketing, de pessoas famosas. Certo? Aqui nós temos aqui um grupo de pessoas famosas e nós sabemos muito bem, uma vez eu ouvi um comentário num canal de TV, eu não sei que canal, em que o cara estava falando quando o Neymar, aliás, ele tinha acabado de sair do Brasil, quando o pessoal falou, olha, toda marca que o Neymar propaga, explode. Porque é uma pessoa que está no auge, é uma pessoa que está sendo, que as pessoas querem se espelhar nele, a pessoa quer jogar como ele joga, quer ter a aparência que ele tem, porque é uma pessoa famosa. E aí por isso que o cara acaba ganhando muito, porque paga-se muito. Certo? Mas o cara não merece para fazer uma campanha dessa, ele não merece isso. Gente, ninguém recebe o que não merece. Se algum cara, se o dono de uma marca, se ele vai lá e paga um valor absurdo para que uma pessoa faça uma campanha, você pode ter certeza que ele vai ter lucro sobre aquilo. Tá? Olha só. Então a ideia é você usar pessoas nas quais as pessoas possam querer se espelhar, ou elas queiram se espelhar. Consequentemente, você vai ter o lucro. O texto de vocês, pessoal, o material de vocês fala assim, que o nosso cérebro, o nosso corpo, né, nós temos uma tendência a tomar em torno de 50 mil decisões em um único dia. A gente está falando de quê? Decisões simples, pessoal. Decisões simples, como ter uma festa. Certo? Eu vou na festa, eu vou que horas, eu vou como, qual é o meio de transporte que eu vou usar, eu vou beber, eu não vou beber, eu vou comer, eu não vou comer, eu vou vestir tal roupa, eu vou colocar tal cinto, eu vou mexer com tal coisa de cabelo, vou usar tal brinco, eu vou passar tal batom, eu vou passar não sei o que no olho. Quer dizer, você tende a ter que tomar uma média de 50 mil decisões num único dia. Por isso que é muito mais fácil, como eu disse, você usar o automático. Certo? É muito mais fácil você usar o seu automático ou pedir para alguém, deixar que alguém decida para você sobre qual caminho que você vai seguir, do que você decidir, porque você gasta energia com isso. É muito mais fácil você ligar o automático quanto a decisão de ir numa festa, como ir à festa, qual caminho, que roupa, comida. Certo? Quando você vai num restaurante que tem uma oferta muito grande de comida, de uma variedade muito grande de comida, você tende a comer menos, inclusive. Por quê? Porque o seu corpo fica com preguiça. Você tem preguiça de escolher. Certo? Você tem que tomar decisões que às vezes o seu cérebro não quer. Olha que doido, olha aqui. 20% de nossas calorias são gastas no cérebro, quando você está decidindo coisas. Todo mundo faz, todo mundo gosta, está todo mundo usando, por que não usar?
Certo? Com isso, você economiza a energia gasta pelo cérebro. Essa é a nossa tendência. Olha só o que o cara falou, está acabando, viu, pessoal? Olha só. 80% da decisão de compra é afetado pela opinião alheia. Os estrategistas de marketing descobriram isso. Cara, 80% das pessoas que estão comprando, a decisão de comprar partiu de uma opinião do outro. Olha que doido. Não é maluco isso? Aí olha só. Aí esse cara aqui, ó, ele pegou e falou o seguinte, ó, a coisa mais importante é prever aonde os clientes vão e parar na frente deles. É o que eu falei lá da questão do cartão fidelidade. Certo? Se eu trago o cliente até mim, seja por um cartão fidelidade, seja por uma promoção exorbitante que eu coloquei na minha loja, agora pronto, eu travo ele. Agora eu consigo fazer ele comprar coisas que ele não precisava comprar, que ele nem queria comprar. É isso que os estrategistas usam. Certo? E aí tem um link lá no material de vocês que fala um pouquinho sobre a questão da manipulação em redes sociais, as fake news. Certo? Que é uma situação que a gente está vivenciando ultimamente muito séria, né? A gente sabe que presidentes de países, e eu não estou falando só do Brasil, a gente sabe que países importantes, presidentes foram colocados lá exatamente com o uso de estratégia de marketing em internet. Muitas delas, muitas informações que estavam ali, eram informações falsas, eram fake news. Né? E aí, tipo assim, a pessoa ela acaba tomando decisões baseadas naquilo que ele teve acesso à internet. Tá? Olha só ficou os questionamentos aqui, não precisa nem responder, só quero que vocês pensem a respeito. Comentários em redes sociais influenciam em sua opinião? Ou seja, quando você vê algum comentário, isso vai influenciar na sua tomada de decisões? Como identificar o comportamento inadequado nas redes sociais? Você tem alguma estratégia? Você faz alguma coisa para falar, cara, isso aqui está errado, isso aqui está ridículo, isso aqui não vai me influenciar? O que você faz para se preservar dessa situação? Tá? Olha só, pessoal. Era isso que eu queria com vocês. A aula ficou longa, mas eu precisava que vocês tivessem acesso a ela, ok? Tchau, tchau.